O Senhor ouve as nossas orações, Ele também fala conosco por meio da Sagrada Escritura, e neste momento nós teremos a oportunidade de ouvir a voz de Deus por meio da exposição da sua palavra. Para isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15, um texto bem conhecido por todos nós, versículos de 1 a 11. Evangelho segundo João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim a Sagrada Escritura: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Louvado seja nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor tem sido gracioso, misericordioso para conosco, e por meio de Jesus Cristo, o Senhor nos deu a possibilidade de termos livre acesso a Ti, em comunhão verdadeira, genuína, e podemos ser amigos do Senhor, como diz o texto bíblico. Senhor, nós te damos graças, porque por meio de Cristo Jesus, nós podemos nos relacionar contigo de maneira sincera, real e pessoal, e esse é o nosso desejo, Senhor, conhecê-lo mais e mais, mas não apenas cognitivamente, mas queremos conhecê-lo para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo, para caminharmos contigo, Senhor. Que essa palavra, pela ação do Espírito Santo, possa encontrar um terreno fértil em nossos corações, e que ela produza frutos para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, e nós vamos lendo à medida que formos avançando na exposição do texto bíblico. Queridos, Deus não é uma teoria. Deus, Ele não é uma fórmula matemática. Deus, Ele também não é uma energia impessoal, como os testemunhas de Jeová afirmam que é o Espírito Santo. O que é? É uma energia impessoal. É a energia de Deus. Não, Deus não é apenas uma teoria. Ele não é uma energia impessoal. Deus não é um subproduto da nossa imaginação. O Deus da Escritura é um Deus que existe por si mesmo, Ele é autoexistente, e Ele é um ser pessoal que se revela a nós. Dentro da economia da Trindade, Ele existe eternamente, desde a eternidade passada, como um ser pessoal e relacional. É a Trindade. O Miller de Erickson, ele diz o seguinte: Trindade, tente entendê-la e perderá a sua cabeça, tente negá-la e perderá a sua alma. Por quê? Porque a Trindade é um daqueles assuntos, uma daquelas doutrinas que nós cremos, mas que são um antinômio que na nossa cabeça não fecha de maneira lógica. Deus é um
e Deus é três. Três pessoas, porém, uma só essência. O Pai não é o Filho e não é o Espírito. O Filho não é o Pai e não é o Espírito. O Espírito não é o Pai e não é o Filho. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Ah, é 3 em 1? Não, isso aí seria modalismo. São 3 pessoas, porém, uma única essência. Nós não somos politeístas, nós cremos num único Deus. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. O que isso nos ensina? Isso nos mostra que Deus, ele é um ser relacional e pessoal na sua própria essência. Deus, ele é uma pessoa e ele se relaciona. E nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também fomos criados não para vivermos sozinhos, como uma ilha existencial, mas nós também fomos criados para nos relacionar. Inclusive, irmãos, a nossa satisfação e o nosso propósito existencial dependem de algo para além de nós. Já parou para pensar nisso? Nós precisamos do outro. E mais do que isso, nós precisamos de Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. A nossa alma anseia por isso, porque para isso nós somos criados. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo, por meio do primeiro homem, Adão, o pecado ele afetou toda a humanidade, e esse relacionamento pessoal com Deus, hoje, só é possível por meio de Cristo Jesus. Somente através do segundo Adão, Jesus Cristo, como um novo representante, no momento da conversão, esse Deus pessoal, ele vem ao encontro do homem e o adota como filho. É aquilo que nós chamamos de doutrina da filiação. Sabe aquela ideia de que todo ser humano é filho de Deus? Todos os homens são filhos de Deus? Já ouviu isso? A Bíblia não diz isso, irmãos. Todos os homens foram criados por Deus, mas aqueles que creem em Cristo Jesus, eles se tornam filhos de Deus, eles são adotados como filhos. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus, por meio da fé, é que se tornam filhos de Deus. E esse é um ponto importante, porque um relacionamento pessoal com Deus só é possível porque um Deus pessoal, ele veio até nós e ele escolheu nos salvar. E nós somos enxertados nele por meio de Cristo. E dessa forma, nós também podemos nos relacionar com Deus de maneira pessoal. Amém? Misericórdia, irmão, me ajuda aí. Eu acabei de dizer que nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Você quer bênção maior do que essa? Então, em outras palavras, nós podemos dizer que a possibilidade de existir qualquer relacionamento pessoal, ou o próprio fato de nós possuirmos pessoalidade, você sabia que você é uma pessoa, né? E você só é uma pessoa porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é um Deus pessoal. Ou seja, você só é uma pessoa pela graça de Deus. A Bíblia diz que em Deus subsistem todas as coisas, e Ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, se nós podemos nos relacionar de maneira pessoal com alguém, isso não é mérito nosso, mas é fruto da graça de Deus para conosco. Por isso que a vida cristã não é simplesmente uma apreensão cognitiva. Hoje o que nós mais observamos são especialistas em Bíblia, especialistas em teologia. Você tem várias páginas no YouTube, na internet, para você acompanhar, de muitas pessoas que são especialistas em conhecer a Deus por meio da palavra, mas apenas cognitivamente. Ao mesmo tempo, você observa pessoas frias, um conhecimento vazio, um conhecimento impessoal, uma ortodoxia morta, irmãos. Tem muita gente que conhece muito de teologia, conhece muito de Bíblia, mas é uma pessoa inútil para a obra do Senhor e para a edificação da igreja. Mas, como o nome já diz, a vida cristã é vida cristã, é vida com Deus, é se relacionar com Deus de maneira pessoal,
sincera, verdadeira. É óbvio, meus irmãos, que isso envolve o conhecimento de Deus, mas é um discipulado cristão como vida na vida. É seguir o Mestre, é caminhar junto com Jesus, é servir, é amar, é obedecer, é desejar a presença de Jesus. Isso é relacionamento com Deus. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, se você ler um pouquinho mais à frente, entre versículos de 13 a 15, seguir Jesus significa caminhar como amigo de Jesus. Olha isso, gente, é que você está vibrando aí. Você pode ser amigo de Jesus. Já parou para pensar nisso? Agora a questão é, será que nós temos caminhado como amigos de Jesus? Talvez você conheça muito a respeito da Bíblia, de teologia. Você já ouviu falar muita coisa sobre Jesus, mas tudo isso tem sido muito impessoal, vazio, frio, algo divorciado de um relacionamento vivo, verdadeiro e sincero com o Senhor. Nós estamos iniciando mais um ano, e dentre tantas metas, objetivos desse novo ano, a maior delas, queridos, deve ser o compromisso de viver um relacionamento pessoal com Jesus, e isso precisa ser algo genuíno. Não existe relacionamento com Jesus produzido artificialmente. Nessa semana, eu até brinquei com a Raquel, nessa semana, o que você mais vê são pessoas lendo a Bíblia, né? Eu acho que ninguém lê tanto a Bíblia como na primeira semana do ano. As academias lotadas, né? Essa é aquela época que você faz as suas resoluções para o novo ano. Nesse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Nesse ano eu vou orar todo dia, eu vou frequentar a igreja assiduamente, eu vou servir o Senhor. Mas daqui 15 dias você passa na frente da academia, já está meia dúzia de gato pingado, a Bíblia já está lá fechada na estante. Meus irmãos, não se produz relacionamento com Jesus como sendo algo artificial. Isso precisa ser algo genuíno, algo do coração. Por isso o tema para a nossa meditação de hoje é vivendo um relacionamento pessoal com Jesus. Vamos repetir todos juntos? Vivendo um relacionamento pessoal com Jesus. E esse texto, meus irmãos, João capítulo 15, eu sei que toda vez que a gente vai pregar, a gente fala isso, né? Parece que soa até meio clichê, né? Esse texto daria uma série de sermões. Mas olha, gente, realmente esse texto aqui é riquíssimo. Nós poderíamos pregar uma série de sermões apenas no capítulo 15 de João. É um capítulo que facilmente daria um livro. Nós poderíamos gastar aqui muito tempo aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre a vida cristã. Eu mesmo já preguei esse texto com outros panoramas, né, muitas vezes, mas a minha intenção é olhar com você aqui para o capítulo 15 de uma maneira mais panorâmica, e ainda assim nós temos aqui verdades preciosas para a nossa vida, através de princípios fundamentais que envolvem o nosso relacionamento pessoal com Deus. Esse texto é riquíssimo. Esse é um texto que nos fala sobre a vida. Esse é um texto que nos fala sobre uma vida frutífera. Ele nos fala sobre a videira, uma videira que produz frutos, mais uma vida pessoal, uma vida que envolve relacionamento de intimidade, de comunhão verdadeira com Deus, só é possível por meio de Cristo Jesus. A pergunta é: como é possível viver um relacionamento genuíno, verdadeiro com Deus? O que envolve esse relacionamento com Deus? Então, algumas coisas são necessárias para vivermos esse relacionamento pessoal com Deus. E uma delas é a purificação pela palavra. A purificação pela palavra. Olha só o que diz versículos de 1 a 4. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Eu sou a videira verdadeira. Quem está falando aqui? O próprio Senhor Jesus. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Então, indo direto ao ponto, Jesus aqui, ele é bem categórico. Ele usa a alegoria de uma videira, de uma vinha, para deixar claro que só existem dois tipos de pessoas no mundo. Isso está claro no texto: os que produzem fruto e os que não produzem fruto. Jesus é muito claro. Ele não divide aqui os homens em vários grupos: os simpatizantes do Evangelho, os não simpatizantes do Evangelho, aqueles que estão quase produzindo frutos e que acham os frutos interessantes. Não tem essas categorias. Ele é bem claro: ou você está em mim e produz fruto, ou então você não está em mim. E a única coisa para a qual você serve é para ser queimado. É o que diz o texto. Então, o que fica claro na fala de Jesus é que não existe outra maneira de frutificar. A única maneira de produzir frutos, de ter uma vida frutífera, espiritualmente falando, é estando nele. Esse é um ponto. Agora, uma outra questão que fica clara na fala de Jesus é que produzir fruto não é algo opcional para o cristão. Eu estou em Jesus, mas eu não vou produzir fruto não, eu não quero produzir fruto. Não é algo opcional. Aquele que está em Cristo Jesus, ele vai produzir fruto. Por quê? Porque essa é uma consequência lógica do novo nascimento. Aquele que tem a nova vida, porque está enxertado na videira, é alguém que vai produzir frutos. Esse é um outro ponto. Mas agora é interessante, nesse trecho, é o fato de que esse ramo que está enxertado na videira, que vai produzir frutos, ele precisa ser limpo para que isso aconteça. Ele precisa ser podado. E o meio pelo qual ele é podado é através da palavra. É o que diz o texto, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavra essa que foi ensinada por Cristo, que foi transmitida pelos apóstolos. Palavra essa que nós temos em nossas mãos. A palavra de Deus, a revelação de Deus a nós, um meio de graça. É a palavra de Deus o meio pelo qual o Espírito Santo edifica a igreja, o meio pelo qual nós produzimos frutos. A palavra, irmãos. Alguém que não crê em Jesus, não é purificado por sua palavra, é alguém que não pode ter um relacionamento com Cristo. É alguém que não está enxertado na videira verdadeira. Mas alguém que se arrependeu dos seus pecados, que foi justificado dos seus pecados, ele é limpo, ele é podado pela palavra para produzir mais e mais frutos de verdade, de justiça, frutos que glorificam a Deus. Uma vez que a Escritura é usada corretamente, o homem de Deus ele é completamente capacitado através da Escritura para viver uma vida que cumpre o seu propósito diante de Deus, uma vida que produz frutos. Meus irmãos, uma vida cristã deve ser uma vida frutífera. Uma vida cristã é uma vida de crescimento constante, que frutifica pela palavra de Deus. E agora é interessante observar que o próprio Deus é o agente dessa frutificação. É Ele quem capacita. É Deus quem revela a verdade, e Ele usa homens como instrumentos para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir através da verdade. É Ele quem ajusta o homem para viver conforme a verdade. De alguma forma, esse texto está nos apresentando que o propósito da palavra revelada, inspirada, suficiente de Deus, é transformar o homem, irmãos. É por isso que é incoerente uma pessoa que está há anos na igreja, mas uma pessoa não muda, você não vê frutos de arrependimento. Diante dos homens, como testemunho público, nós não podemos afirmar que essa pessoa está enxertada na videira. Como que alguém se diz crente em Cristo Jesus, mas não produz frutos? Isso é incoerente, irmãos. Uma vida cristã precisa ser uma vida frutífera, e o meio pelo qual isso acontece é através da palavra. É por isso que não faz sentido igrejas
oferecendo entretenimento para as pessoas, autoajuda ou qualquer outra coisa. O que faz uma igreja produzir frutos é a palavra de Deus. O que faz os nossos casamentos, as nossas famílias produzirem frutos é a palavra de Deus. É Deus por meio da sua palavra para transformar o homem de glória em glória à medida da estatura de Cristo. O propósito final da Escritura é capacitar o homem para viver conforme a vontade de Deus. Então, pensando nisso, nós podemos afirmar que a única forma de viver corretamente diante de Deus é vivermos em conformidade com a sua palavra, irmãos. Muitos que frequentam a igreja, mas desprezam a palavra de Deus, ao fazer isso, eles estão desprezando o próprio Deus. Essa é a única maneira de vivermos uma vida frutífera. E isso, com certeza, é algo que Deus espera de nós, no nosso relacionamento com Ele. Viver em conformidade com essa palavra, ser podado pela palavra, produzir frutos. Deus espera de uma igreja que ela ensine, que ela admoeste, que ela pregue a palavra de Deus, de tal forma que ela seja transformada pela palavra. A gente não está aqui batendo cartão, irmãos. Coloca um vídeo para rodar aqui e vem aqui por obrigação. O que a gente está fazendo aqui? Qual que é o objetivo do ensino da palavra de Deus? Por que a gente aconselha de acordo com a palavra de Deus? Por que nós pregamos a palavra de Deus? Porque o fruto disso é a nossa transformação. Não existe transformação sem a palavra. Não existe verdadeiro fruto sem a palavra, queridos. Se nós temos enfrentado dificuldades em nossos casamentos, na educação dos nossos filhos, em nosso trabalho, na forma como nós nos relacionamos, nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus, porque por meio da palavra nós frutificamos. Isso é o que Deus espera de nós. Viver em conformidade com a sua palavra, produzir frutos. É isso que Deus espera da sua igreja. Deus deseja ver uma igreja em conformidade com a sua verdade, uma igreja produzindo frutos. Deus não está muito preocupado com a quantidade, com a variedade de programações. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com métodos diferentes. Não, Deus não unge métodos. Deus unge homens, pessoas. Muitas pessoas pensam numa igreja mais ativa como uma igreja mais cheia de programações, cheia de coisas novas, cheia de entretenimento. Muitos estabelecem alvos para a igreja que o próprio Deus nunca estabeleceu. E acabam criando uma nova forma de definir a igreja, de viver como igreja. Isso se aplica também aos crentes individualmente. Muitos estabelecem para si mesmos muitas metas que não condizem com os objetivos da própria Escritura para aquele que se diz discípulo de Jesus. Então, antes de fazer qualquer plano para 2025, nós temos que perguntar: será que isso é condizente com os objetivos da própria Escritura para mim como discípulo de Jesus? A despeito das nossas metas, dos nossos planos individuais, todos eles devem convergir para esse mesmo objetivo comum da vida cristã, uma vida frutífera para a glória de Deus. Será que você colocou na sua resolução esse ano: o meu maior objetivo é ser parecido com Jesus, é produzir frutos pela palavra? Essa deve ser a nossa maior resolução, irmãos, no início de cada ano. Viver uma vida frutífera, à medida que nós somos podados pela palavra. Mas, queridos irmãos, nós precisamos viver o verdadeiro evangelho, o evangelho puro e simples, por incrível que pareça. Hoje nós não precisamos de algo novo, mas nós precisamos voltar ao plano inicial de Deus para a igreja. Precisamos conhecer e viver em conformidade com a palavra revelada de Deus. E isso é muito mais do que ler a sua Bíblia. Como eu disse aqui no início, muitas pessoas colocam como uma meta: eu vou ler a Bíblia toda no ano inteiro. E é claro, nós devemos ler a Bíblia, mas existem muitas pessoas que já leram a Bíblia muitas vezes de capa a capa,
mas são meramente religiosas. Nós precisamos ler as nossas Bíblias regularmente, mas além disso, nós precisamos de um coração que almeja conhecer a Deus verdadeiramente. Qual é o objetivo de nós conhecermos a Deus, irmãos? Nos relacionar com Ele. As nossas metas do ano novo não devem ser apenas para cumprir um requisito religioso, mas nós precisamos amar a Deus e desejar conhecê-lo mais e mais, porque queremos nos relacionar com Ele. Esse conhecimento de Deus, ele nasce no solo do relacionamento pessoal e verdadeiro com o Senhor, e isso é o que faz produzir frutos a cada dia. Por isso eu gostaria de desafiá-lo a ler a sua Bíblia, como nós fazemos normalmente no início de todos os anos. Não vou perguntar aqui quem já leu a Bíblia inteira, mas talvez alguns aqui entre nós têm anos que frequentam a igreja, são crentes e foram batizados há muitos anos, mas ainda não leram a sua Bíblia de capa a capa. E eu gostaria de desafiá-lo a fazer isso sim, como objetivo, como uma meta, mas muito mais do que cumprir um checklist, irmãos. Faça isso com o desejo de conhecer a Deus, nesse solo do relacionamento, da intimidade com Deus, porque você deseja amá-lo mais e mais. Por isso, leia a sua Bíblia, mas não como uma receita de bolo, como uma mera obrigação, não como essas pessoas que estabelecem um plano de leitura bíblica no novo ano e, consequentemente, não conseguem sustentar esse plano depois da primeira semana. Mas faça isso com um coração sincero, de conhecer a Deus, como alguém que ama a Deus e deseja viver em conformidade com a sua palavra. Nós não temos como produzir frutos por outro caminho que não seja por meio da palavra. Eu gostaria de encorajar você a formar a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, a partir da revelação bíblica. Esquece as vozes que você ouve lá fora. Esquece a voz dos seus achismos, dos seus pressupostos. Já parou para pensar que todo mundo quer ter uma resposta pronta para tudo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que todo mundo é especialista em alguma coisa? Sempre vai ter um especialista. E você sempre vai querer dar uma resposta e ter uma opinião. Surgiu um assunto, você já fala, mas é por isso, isso, isso. Não, mas fulano falou isso, isso, isso. A questão é, qual é o formador de opinião? Que define a sua cosmovisão? Será que você tem vivido a partir da Sagrada Escritura? Então meu desejo é que você queira conhecer a Deus mais e mais. Que você estude a sua Bíblia, conheça o Deus que se revela por meio da sua Bíblia, que você entenda que nós como igreja devemos viver de acordo com a centralidade da Sagrada Escritura, mas isso envolve um relacionamento com Deus, e esse relacionamento exige conhecimento de Deus através da sua palavra, amém? Vocês estão comigo? Amém. Sobre o que nós estamos falando então? Nós começamos falando que Deus, Ele é um ser impessoal, não é isso? Não, Deus ele é um ser pessoal, e Ele se relaciona conosco, e a vida cristã envolve seguir a Cristo, envolve ser amigo de Deus, inclusive o texto, versículos de 13 a 15, ou seja, a vida cristã envolve relacionamento, e uma das características de uma vida cristã, nesse relacionamento com Deus, é que você é frutificado por meio da palavra, você produz frutos por meio da palavra. Mas a vida cristã, ela também envolve um relacionamento de total dependência de Cristo. Dependência de Cristo. Olha só o que diz o versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, esse versículo aqui é um daqueles versículos que a gente tinha que colocar nos umbrais da porta, colocar no escritório, colocar no carro, toda vez que nós entrarmos, na entrada de casa. Então no versículo 5, Cristo ele usa uma linguagem que soaria aqui como música nos ouvidos de um judeu. Primeiro ele faz aqui uma alegação da sua divindade, usando a expressão, eu sou. Então você lê essa expressão, eu sou, você pensa,
não tem nada a ver. Mas quando Jesus ele usa essa expressão, ele está se referindo à expressão que se identifica como o Deus de Israel, o grande eu sou. Quando Jesus faz isso, ele está alegando a sua própria divindade. Ele está afirmando que ele é Deus. Eu sou. Lembra? Eu sou o que sou? Somente Deus pode dizer eu sou. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo eu sou Deus. Ele está fazendo uma alegação da sua divindade. Ele está afirmando que ele é Deus. E depois ele diz eu sou o quê? A própria videira. Então, da mesma forma como Deus da antiga aliança, ele se revela como eu sou Deus, da mesma forma o Antigo Testamento se refere a Israel como a videira. A videira é utilizada para se referir a Israel na antiga aliança. Então Jesus ele está dizendo que ele é Deus, eu sou, mas ele também diz que ele é a própria videira, ele é o perfeito Israel. E Jesus deixa claro que aquele que permanece nele vai produzir muitos frutos, por quê? Porque sem ele nada podeis fazer. Ou seja, o próprio Cristo é o agente da frutificação. Jesus está dizendo que nós, por nós mesmos, nós falharemos, irmãos, porque nós somos pecadores. Assim como o próprio povo de Israel falhou em cumprir a sua parte na aliança. Mas a nossa esperança é que uma vez que nós fomos enxertados em Cristo, os nossos frutos são os frutos da justiça de Cristo. Jesus está dizendo, o homem é incapaz de produzir frutos por si mesmo. Isso só é possível quando ele depende do Senhor da videira. Quando ele é enxertado na videira. O chamado para a vida cristã é um chamado para uma vida de confiança e de dependência. A confiança na obra de Cristo, que nos dá a sua justiça. E depender da justiça dele, não das nossas obras, mas confiar na justiça de Cristo, que foi consumada na cruz do Calvário. Isso significa que a vida cristã é um chamado para estar em Cristo e para depender dele em todas as coisas. É por meio de Cristo que nós crescemos até a estatura de varão perfeito. É um chamado para viver a justiça de Cristo, irmãos, como verdadeiros imitadores. Jesus está dizendo, não confie nas suas próprias obras. A única maneira de produzir frutos é se você está enxertado em mim. Porque eu sou o Deus que se revela a Israel e que cumpre aquilo que Israel jamais poderia fazer por ser pecador. Eu e você jamais poderemos frutificar se nós dependemos das nossas próprias obras. Mas muitas vezes na prática, nós insistimos em pensar que nós somos autossuficientes. Então, se Jesus ele está falando aqui de dependência, o que seria o antônimo, o contrário disso? A autossuficiência. Quando nós confiamos na nossa justiça própria, quando nós vivemos segundo os nossos padrões, nós somos autossuficientes, mas nós insistimos em viver em justiça própria. Muitas vezes, quando a gente se defende, a gente demonstra isso. Quando a gente quer se defender, a gente está defendendo a nossa própria justiça. Eu lembro, abrindo parênteses, tem um livrinho, 5 votos para obter poder espiritual, do A.W. Tozer. O nome é meio assustador assim, mas não tem nada de neopentecostal, né? Mas um desses votos é: nunca se defenda. Difícil, né, irmãos? Nunca aceite qualquer glória, trate seriamente o pecado, não seja dono de coisa alguma, nunca passe adiante algo que prejudica alguém. 5 votos para obter poder espiritual. Mas um deles é: nunca se defenda. Mas por que nós insistimos em nos defender? Porque nós queremos defender a nossa própria justiça. Mas na vida cristã, irmãos, nós dependemos em tudo da justiça de Cristo. O contrário da dependência significa autossuficiência. E autossuficiência não produz fruto.
Muitas vezes nós insistimos e damos murro em ponta de faca em nossos casamentos, em nosso ministério, na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho, porque nós queremos caminhar com as próprias pernas, nós queremos depender de nós mesmos e de mais ninguém. O grande problema do homem é ele achar que não precisa de Deus. Aí quando eu falo isso, você pode dizer, são aqueles gadarenos que estão no mundo, né? Bando de endemoniado, tipo The Walking Dead, né? Não, irmãos. Somos eu e você. Todas as vezes que nós somos autossuficientes. Todas as vezes que nós vivemos assim, nas entrelinhas nós estamos dizendo, nós não precisamos de Deus. Seja no campo existencial, o que te dá satisfação existencial, você procura por você mesmo. Seja no campo epistemológico, do conhecimento, seja em todas as áreas que constituem o homem, muitos querem caminhar com as próprias pernas e são autossuficientes. Foi assim com Satanás, que achou que não precisava mais de Deus, se rebelou contra ele. Foi assim com Eva, que gostou da ideia de conhecer todas as coisas sem precisar de Deus, não é isso? E é assim conosco. Quando nós pecamos, e com isso nós declaramos a nossa independência de Deus. Você já parou para pensar que todo pecado é uma forma de independência? É um grito de autossuficiência? Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos declarando que nós não precisamos de Deus. Eu sei o que é melhor para mim. Nós não precisamos seguir os conselhos de Deus, seguir o padrão de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos declarando a Deus que nós podemos caminhar por conta própria e fazer a nossa vontade, mas não existe relacionamento com Deus independente de Deus, irmãos. Eu sei que parece uma coisa óbvia, mas na prática nem sempre é tão óbvio assim. Dentre todos os nossos objetivos, metas, resoluções desse novo ano, lembre-se das palavras de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Não é possível, acho que você não ouviu. Sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada, irmãos. As nossas obras de justiça, justiça própria, são como palha, lançadas ao vento. Mas além de sermos purificados pela palavra, vocês estão comigo? Purificados pela palavra, para viver uma vida frutífera, além de vivermos em dependência de Deus, a vida cristã é um relacionamento que nos leva a ter a mente de Cristo. A ter a mente de Cristo. Olha só o que diz os versículos 6 e 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o que eles fazem? Eles o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Alguns estão dizendo, glória, é isso que eu queria ouvir para 2025, o que eu pedi, né? Calma, irmãos, calma que nós vamos chegar lá. Então o versículo 6 aqui é bastante agressivo. Tem aqueles textos na Bíblia, não tem como ler a Bíblia como se fosse um canto gregoriano, né, irmãos? Sabe aquele canto de um tom só? Acho que é esse mesmo, né, Carol? Desculpa aí, né? Aquela coisa, igual missa católica. Aleluia, palavra da salvação, Ele está no meio de nós. É tudo o mesmo tom? Monocromático, não tem como ler a Bíblia assim, irmãos. Você lê um texto como esse e pensa, caraca, Jesus aqui tá... Foi agressivo, né? E foi muito objetivo. Então Jesus diz que aquele que não permanece nele, não tem parte com ele, irmãos. Não dá para você ler um negócio desse e falar, que legal, quem não permanece em Jesus não tem parte com Jesus, tipo o Teletubbies, né? Ursinhos carinhosos. Meus irmãos, isso aqui é terrível. Olha o que Jesus está dizendo. Quem não permanece nele, não tem parte com ele. E seguindo a mesma lógica do início do texto, Jesus diz o quê? Que só existem dois tipos de pessoas: os que produzem fruto e os que não produzem frutos. E aqui Jesus está falando
que os que não produzem frutos não permanecem nele. Olha o que diz a sua Bíblia, irmãos. Eles serão lançados fora, secarão, serão lançados no fogo para serem queimados. É o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo. Então Jesus deixa claro que existe uma consequência para a autossuficiência. Se você afirma que não precisa de Jesus, não pense que você está escolhendo entre chocolate branco e chocolate ao leite. Sorvete de morango, sorvete de... Não é isso. Olha a seriedade disso. Existe uma consequência para a autossuficiência. Existe uma consequência para a rebeldia. E isso é tão sério que o próprio Jesus disse versículos atrás: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho para a vida é através de Cristo. Jesus alerta aqui para a realidade da condenação de pecadores obstinados, de coração duro. Haverá uma consequência para a rebeldia de homens que não creem em Jesus, mas escolhem viver autossuficientes, caminhando com as suas próprias pernas. Existe uma consequência para aqueles que não reconhecem os seus pecados, que não reconhecem a necessidade de arrependimento. Existe uma consequência. Haverão galhos que serão cortados, secarão, serão lançados no fogo. No versículo 6. E aí no versículo 7 é um daqueles textos mais mal compreendidos de toda a Bíblia. Muitos adeptos da teologia do determinismo, confissão positiva, sua palavra tem poder, irmão, já ouviu isso? Tem uns malucos aí que diz um negócio desse, né? A sua palavra tem poder, então você tem que determinar. Isso é muito forte na cultura neopentecostal. Olha, você coloca Deus contra a parede, você determina, e dizem o seguinte, que se você determinar aquilo que você deseja com fé, Deus é obrigado a te dar. Olha, tem muita gente falando isso. Infelizmente, muitos que se dizem crentes, ou às vezes por ignorância, no início de novo ano, dizem isso: olha, você tem que determinar as suas bênçãos e Deus vai atender todos os seus pedidos. Já determinou, irmãos? Já determinou? Amém? Quem somos nós, irmãos? E o pior é que muitos ainda usam textos bíblicos, como esse aqui, para apoiar essa ideia. Porque diz o seguinte: se você é filho de Deus, você pode pedir o que você quiser, e Deus tem que te dar, porque está escrito: pedireis o que quiseres e será feito. Mas, ao fazerem isso, eles negligenciam a condicional que está clara aí no texto. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, ou seja, Deus dará tudo aquilo que nós desejamos, se tudo aquilo que nós desejamos for tudo aquilo que Ele deseja. Simples assim. O que Cristo está dizendo aqui é que um cristão que produz fruto é aquele que permanece nele e tem o mesmo objetivo que ele, queridos, o mesmo propósito de vida, aquele que tem o mesmo propósito de Cristo, aquele que tem as mesmas vontades de Cristo, a mesma forma de pensar, ou seja, aquele que permanece em Cristo é aquele que tem a mente de Cristo, é ter um alinhamento de pensamento. Ter a mente de Cristo é seguir os passos de Jesus a cada dia. É claro que enquanto nós temos a nossa natureza pecaminosa, nós falharemos muitas vezes nisso, porque apenas Cristo não pecou em momento algum, mas esse é o nosso objetivo, esse é o nosso padrão, o nosso alvo, que será consumado na glorificação, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, ou seja, quando receberemos um corpo incorruptível, que não terá mais natureza pecaminosa, que será totalmente santo. Mas enquanto nós vivemos aqui, esse será um propósito no qual nós nos aproximamos mais e mais a cada dia, por meio desse processo de santificação, ser parecido com Cristo, à medida da estatura do varão perfeito. Esse é o nosso maior objetivo, irmãos.
ser e viver e desejar como Cristo em nosso casamento, no nosso trabalho, na igreja, nos nossos planos, projetos, em tudo que nós fizemos, Cristo em nós, para a glória de Deus. Ter a mente de Cristo é fazer com que a luz de Cristo brilhe para as pessoas que estão à nossa volta. Ter a mente de Cristo é fazer com que Cristo chegue a todas as esferas da sociedade, por toda a extensão do seu reino, mas também por toda a extensão do ser humano, não apenas os pensamentos, mas a sua vontade, os seus afetos, as suas ações. É ter a mente de Cristo. Viver um relacionamento pessoal com Deus envolve... tem um problema grave de amnésia. Tomei até um remedinho ali antes da pregação. Sobre o que mesmo que nós estamos falando? Primeiro nós precisamos ser purificados pela palavra, não é isso? Para produzir frutos. Depois nós falamos sobre uma vida de dependência de Cristo. Lembra disso? Depois temos a mente de Cristo e desfrutar da alegria de Cristo. Olha só o que diz o versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Meus irmãos, tem uma famosa frase do Chesterton. Ele diz o seguinte: o contrário do cristianismo não é o ateísmo, mas o contrário do cristianismo é a tristeza. O contrário do cristianismo não é o ateísmo, mas o contrário do cristianismo é a tristeza. Então, no versículo 9, Cristo diz que Ele compartilha com os discípulos do mesmo amor que Ele recebe do Pai. Já parou para pensar nisso? O amor que existe entre o Filho de Deus e o Pai está disponível para mim e para você. Ele compartilha desse amor conosco, porque muitas vezes nós ficamos atrás de migalhas nesse mundo, quando existe um banquete oferecido para nós. É o que ele diz no versículo 9. Em Jesus Cristo você é amado. Em Jesus Cristo você encontra o seu propósito existencial, a sua identidade, o seu valor. Em Jesus Cristo nós encontramos plenitude, irmãos. É o que ele diz no versículo 9, o relacionamento que existia desde a eternidade entre o Filho de Deus e o Pai e o Espírito, isso é compartilhado conosco ao ponto de nós sermos amados por Deus. Que coisa maravilhosa. Aí no versículo 11, Jesus ele segue essa mesma lógica, apontando para o objetivo desse relacionamento, o objetivo desse amor. E ele diz que compartilha essas coisas com seus discípulos para um objetivo, para que eles tenham a mesma alegria que ele possui. Existe uma alegria em Jesus Cristo, que é fruto desse relacionamento de amor entre ele e o Pai, e essa alegria está disponível para nós hoje, queridos. Existe uma alegria em Jesus. Ele compartilha conosco. Cristo compartilha da sua alegria com seus discípulos, para que a alegria dos discípulos seja completa. Na lógica de Cristo, os seus discípulos possuem a verdadeira alegria. A vida cristã é uma vida de alegria e de plena satisfação. Nós somos tentados muitas vezes, é ou não é? Ou só acontece comigo? Nós somos tentados a resumir a nossa alegria a coisas corruptíveis, terrenas, transitórias, aquilo que nós podemos comprar, aquilo que nós podemos experimentar, os prazeres da carne, ou seja lá o que for, mas a alegria proposta por Cristo é uma alegria que emerge dele mesmo, ou seja, uma alegria eterna, irmãos, uma alegria eterna. John Stott, ele diz o seguinte: os principais perigos para a mente do cristão são a depressão e o desânimo. A tristeza é como um vírus que atinge pessoas de todas as tribos, povos e raças. A tristeza tem atingido homens, mulheres, adultos, crianças,
A tristeza atinge todas as classes sociais, dos mais pobres aos mais ricos. A tristeza atinge todos aqueles que não nasceram de novo. E como se não bastasse, ela tem adentrado as igrejas e atingido até mesmo cristãos verdadeiros. A tristeza é um mal que tem se alastrado cada vez mais, fazendo as suas vítimas. E os que não morrem de amargura e desgosto enfrentam um terrível vírus da tristeza, da solidão, da angústia. E essa tristeza terrível é consequência da verdadeira alegria por parte daqueles que não conhecem a Cristo, mas também por falta de obediência dos cristãos em se alegrar. John Piper diz o seguinte: a preservação da nossa alegria em Deus exige esforço, irmãos. Dá trabalho, porque a nossa tendência natural é o quê? Vida, certo, não é? São lutas, são dificuldades, nós enfrentamos problemas, pecados dos outros, os nossos pecados, dificuldades financeiras, problemas de saúde, angústias, problemas de relacionamento. São muitas dificuldades, irmãos, que nós enfrentamos. E se os nossos olhos estiverem nessas coisas, a nossa tendência é nos entristecer. Mas ela dá trabalho, exige esforço. A preservação da alegria é uma luta. E o nosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, o John Piper está falando, como um leão que ruge, que tem um apetite insaciável para destruir uma coisa: a alegria da fé. Mas o Espírito Santo nos deu uma espada chamada Palavra de Deus para a defesa da nossa alegria. Se você é um cristão, o diabo ele não tem poder para roubar a sua alma, para possuir você ou coisas do tipo, mas ele tem um objetivo e muitas vezes ele alcança esse objetivo. Ele quer roubar a sua alegria. Mas a alegria é algo que exige esforço. Tanto é fato que ele é um imperativo. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, é imperativo. E parte do pressuposto de que os seus leitores são cristãos. Paulo está falando para crente lá em Filipenses. Crentes genuínos, convertidos, que já foram regenerados pelo Espírito Santo. Ou seja, uma vez que eles já desfrutavam de um relacionamento com o Senhor, eles ainda assim poderiam desobedecer ao mandamento de se alegrar. Queridos, isso nos ensina que somente Deus é a fonte da verdadeira alegria. Não são os bens, não são aquilo que o dinheiro pode comprar, carro, casa, roupas, viagens, não são alegrias momentâneas. O êxtase provocado pelas bebidas, pela droga, pela falsa alegria de baladas, aventuras, novas experiências. A verdadeira alegria não está nos prazeres da carne. A verdadeira alegria não está numa aposentadoria tranquila, numa casa da praia. A esperança de muitos agora, a mega da virada. Acho que já até passou, né? Acho que não acompanho bem, mas se é a mega da virada, então já passou, né? Mas a fonte da verdadeira alegria está diretamente ligada ao propósito pelo qual nós somos criados, a glória de Deus. Se nós temos Cristo, nós temos tudo, queridos. A verdadeira alegria está ligada com a nossa satisfação. E à medida que nós glorificamos a Deus, nós somos plenamente satisfeitos nele. Nada pode nos satisfazer fora de Deus, nem os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida. Essas coisas são como um saco furado. Te prometem o céu, mas te entregam o inferno. O vazio, a insatisfação que nós herdamos com o pecado original só pode ser preenchido pela satisfação em Deus. E só é plenamente satisfeito em Deus aqueles que foram regenerados, justificados por Cristo, mas que obedecem à ordem de ser feliz, de se alegrar. E eu pergunto para você nessa noite: você está plenamente satisfeito em Deus? Ou será que ainda existe um enorme vazio dentro de você,
que te envolve com laços de angústia e de morte. Você desfruta de um relacionamento verdadeiro, de plena comunhão com Deus, e você pode se alegrar e descansar nos braços de Deus, como um bebê descansa seguro nos braços da sua mãe. Ou será que você tem buscado alegria, satisfação nos lugares mais remotos, mais obscuros, mais tenebrosos que o pecado tem para te oferecer? Nós descobrimos nas Escrituras que a verdadeira satisfação das nossas almas só pode ser encontrado em Cristo, a videira verdadeira. Não há mais nada e ninguém capaz de nos satisfazer plenamente, se não for o Deus soberano através da cruz. Meus irmãos, nós estamos iniciando um novo ano, e como no início de todo ano, nós pensamos nas nossas metas, objetivos, realizações, e esse texto nos ensina que todas essas metas e realizações devem estar de acordo com essas grandes resoluções da vida cristã. Independente dos seus planos e projetos, todos os objetivos na vida daqueles que vivem esse relacionamento real e pessoal com Deus devem estar sujeitos a esses objetivos da vida cristã. Nós podemos e devemos sim trabalhar, estudar, planejar, nós devemos fazer isso, mas nós devemos nos lembrar da transitoriedade da vida. Devemos nos lembrar que existe um Deus soberano, e é Ele quem governa as nossas vidas por meio da sua providência. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós devemos sim planejar para 2025, mas devemos nos lembrar que a nossa vontade deve estar sujeita e alinhada à vontade de Deus. Devemos ter a mente de Cristo. Saber que vivemos um relacionamento pessoal com Deus, isso significa ser purificado pela palavra. Isso fará com que você produza frutos. Esse deve ser o nosso grande objetivo para esse ano que se inicia, viver uma vida frutífera. Faça isso, assuma esse compromisso diante de Deus, de viver uma vida frutífera na igreja, no casamento, na sua família. Muitas vezes nós vivemos uma vida medíocre, nós fazemos tudo por obrigação, mas nós não nos entregamos de corpo e alma, de todo o coração. Produza frutos. Pare de enterrar o seu dom, os talentos que Deus te deu. Pare apenas de ser um frequentador da igreja, mas seja um crente. Viva a igreja, você é a igreja. Sirva, produza frutos para a glória de Deus. Não viva uma vida medíocre, mas viva uma vida que frutifique nesse novo ano. Faça sim as suas metas, as suas resoluções, mas lembre-se que um relacionamento pessoal com Deus significa uma vida de dependência de Cristo. Lembre-se, sem mim nada podeis fazer. Jesus é o agente da frutificação. Pare de confiar em si mesmo, pare de confiar nas suas próprias obras. Os nossos frutos devem ser os frutos da justiça de Cristo. Viver um relacionamento com Deus envolve ter a mente de Cristo, pensar, desejar, agir como Cristo. Esse deve ser o nosso grande objetivo nesse ano que se inicia. Que Cristo seja formado em nós, que Cristo seja visto em nós. Viver um relacionamento com Deus implica em se alegrar em Cristo. Lembre-se de que se você buscar na transitoriedade da vida a sua alegria, você será frustrado, irmãos. Muita gente no início do ano coloca a sua esperança nos seus planos, estabelece metas, planos para 2025, mas não coloque a sua esperança nos seus planos, não espere na realização desses planos como sendo a fonte da sua alegria. Nesse ano eu vou casar, nesse ano eu vou comprar minha casa, nesse ano eu entro na faculdade, nesse ano eu vou comprar o meu carro. Mas e se isso não acontecer? Confie a Deus os seus planos e não dependa disso como uma fonte de realização, de satisfação, mas lembre-se que o maior plano que não pode ser frustrado é o plano perfeito, o nosso plano que nos alcançou, o plano de redenção, de salvação. Esse deve ser o nosso maior plano.
viver conforme o plano de Deus, viver conforme Jesus Cristo. Que o seu maior objetivo nesse novo ano seja viver um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos, porque tu és um Deus de amor e graça, perdoador, que escolheu nos amar, que escolheu enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para fazer por nós aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos, cumprir a lei, viver em total obediência. E em Jesus Cristo nós podemos desfrutar de comunhão contigo, e isso alegra os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós podemos desfrutar do amor que existe entre o Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor o Espírito Santo, desde a eternidade, dessa fonte de alegria que o mundo não pode nos oferecer, mas que está disponível para nós, porque nós estamos enxertados na videira, enxertados em Cristo Jesus. Diante desse novo ano, nós teremos vários desafios, lutas, dificuldades, mas também muitas alegrias, independente das nossas metas, objetivos e planejamento, independente das circunstâncias. Nós cremos que o Senhor é um Deus soberano, providente, que governa a história, que governa as nossas vidas. Portanto, que a nossa esperança, alegria e satisfação esteja em Ti, Senhor, e não nas nossas realizações pessoais. Que esse ano seja um ano de vitória, sim, de bênçãos, mas que nós sejamos parecidos com Cristo, e que essa seja a nossa maior vitória e a nossa maior realização. Te damos graças, te louvamos e bendizemos o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.